balanço geral da Série B 2023. A despedida melancólica do Ceará. O Alvinegro de Porongabuçu terminou a competição na parte de baixo da tabela e agora fala em reestruturação total para o próximo ano. E na Série A, o Fortaleza desperdiçou a grande oportunidade de voltar a vencer na competição e consolidar a sua ida para mais um ano na Série A e na Sul-Americana. Com um homem a mais, desperdiçou várias oportunidades de gols e acabou cedendo o empate ao Palmeiras. Estes são os destaques do programa de hoje. O seu plenário esportivo, que está no ar aqui pela TV Assembleia, estamos também na FM Assembleia 96,7. Eu estou com o Paulo César Noronha e com o Fernando Graziani. Vamos fazer um balanço geral dos cearenses no ano de 2023. Eu começo pela Série B, onde o Ceará terminou de forma decepcionante na parte de baixo da tabela, 11º colocado, e, para complicar mais ainda, levou uma bela de uma sapecada do Juventude, 3-1, decepcionando a sua torcida na despedida da competição neste ano. Paulo César Noronha, torcida do Ceará, merecia um 2023 melhor, não? Sem dúvida, né? Tudo bem, Carlos Silva, o grande Graziani. Um abraço para o Renato Abreu e para o Roberto Lessa, que não podem estar aqui com a gente ainda. Na semana que vem presentemente, espiritualmente estão, né? Espiritualmente estão aqui no coração da gente. Realmente já falamos bastante ao longo do ano sobre as decepções do torcedor alvinegro. Nas últimas rodadas tinha até tido um alento aí em termos de olhar para o ano que vem, de ver algumas boas atuações. Mas a última rodada selou, né, um campeonato bem ruim do Ceará, medíocre, para dizer, usando a verdadeira acepção do termo, né? Medíocre de mediano. Né? O Ceará nem foi para cima, nem foi para baixo, terminou o campeonato sem despertar maiores paixões. Perdeu o jogo para um Juventude que tinha objetivo, né? Veio para buscar a sua classificação, acabou começando perdendo, mas mesmo com um homem a menos, depois conseguiu construir o placar que lhe interessava. E para não dizer, além da festa do Juventude, o fato que chamou mais atenção no jogo foi o Nenê, o jogador veterano Nenê, que estava dentro de um camarote lá, no ímpeto da comemoração, quebrou o vidro do camarote, feriu algumas pessoas, torcedores do Ceará, inclusive esposas de jogadores que estavam ali junto, e causou um rebuliço danado. A torcida do Ceará canalizou a revolta pela má campanha na figura do Nenê e ele terminou na delegacia prestando depoimento, vai aí responder pelos fatos, pagou uma fiança e foi liberado. Mas... vários torcedores hoje me questionaram sobre o comportamento do Nenê. Eu achei perfeitamente compreensível diante do resultado, porque o Juventude estava concorrendo com um bocado de fatores. Tinha os times que estavam disputando com ele e tinha o próprio Ceará. Um empate do Ceará, que começou ganhando a partida, tiraria e desperdiçou um pênalti, tiraria o Juventude da competição. Então, eu acho que a empolgação do Nenê, um jogador em fim de carreira, mas que já prestou muito serviço ao futebol brasileiro, justifica em parte a reação. Claro, pôs em risco a integridade física de algumas pessoas, mas eu acho plausível, perfeitamente justificável a reação emocional dele naquele momento. O Fernando Graziani, o Wagner Mancini deu uma entrevista onde falou de poucos jogadores que se destacaram e perguntado quem iria ficar no elenco, ele disse, eles vão se escalar. Agora, como é que eles vão se escalar se não tem mais jogos? Ele já viu todos que estão lá. Isso é a resposta de quem não tem resposta. De cada um. Como é que os caras vão se escalar agora? Treinando lá em Porongabuçu? Não, tá todo mundo de férias, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês estiverem vendo a gente. Mas, claro, se for aqui na TV, boa noite. Agora, é o seguinte, PC e Carlos, só um adendo em relação ao Nenê. Eu acho que a comemoração, ela pode até ser justificável, mas... Extrapolou. Quando tem vidro no meio, Verdade. É melhor
o bebezinho do Tem Barleta. vídeo, tem? Tem vídeo? Não, da quebra do vidro, porque eu só vi a confusão assim depois. Não. O que aconteceu foi o seguinte, tem lá o gol, a situação, ele foi imprudente, né? Ele não foi, tanto que ele está respondendo agora a um processo por lesão corporal culposa, ou seja, quando ele faz isso, ele não tem intenção de machucar ninguém, obviamente, mas ele foi imprudente. A esposa do Barleta, inclusive, se machucou e ela machucou a mão e ela que estava com a mão na cabeça do bebezinho, né? Ele salvou a cabeça do garoto. Machucado. Quando tem vidro, né, é melhor não tocar no vidro, né? Enfim, ele depois pediu desculpa, foi para a delegacia, fez exame de corpo de delito, o pessoal também, e ele vai responder criminalmente aí por lesão corporal culposa. É um episódio bastante lamentável. Em relação ao jogo, foi tão lamentável a atuação do Ceará como foi durante toda a Série B. Perdeu de virada em casa para um adversário muito melhor organizado, que também não tem um grande time, mas pelo menos teve vontade e organização. O Ceará é um time totalmente desorganizado, né? Mostrou isso aí em campo. David Ricardo precisa explicar por que ele fez aquilo no terceiro gol do Juventude, porque foi uma falha técnica horrorosa. Tem que explicar tecnicamente, tá? Por que um jogador toma uma decisão daquela? Ele é um patrimônio do clube, mas acho que o Mancini, a nova direção de futebol, tem que conversar com ele, porque ele é um jogador que muitos torcedores colocam confiança nele, mas tem feito partidas muito ruins. Agora, não é só ele, né? Vários jogadores. Então a gente já traz a informação que o Chay já foi mandado embora, o Kaique também já foi mandado embora, o Varley já saiu, e vai ser uma barca gigantesca, porque é um elenco caríssimo que conseguiu não subir e sequer disputar o acesso numa Série B fraca. Em nenhum momento, né? Vamos lá. Fraca e que no máximo ficou em 7º lugar. Então, se o Ceará não entender de uma vez por todas todo o problema que aconteceu nessa temporada de Série B, ele não vai conseguir se reerguer. Ele dá indícios de que entendeu o problema, tanto que contratou um outro departamento de futebol. O diretor executivo já foi contratado. Lucas Drubsky. Ele é filho, inclusive, do técnico, né? Do técnico, Ricardo Drubsky. Que já esteve por aqui. Já esteve por aqui também. Ele passou pelo Cruzeiro, Bahia e Guarani de Campinas, só a título de informação. O Lucas. Ele chega lá. Chega agora... Basta saber que tipo de autonomia ele vai ter, né, Brasil? Porque às vezes você coloca um cara que conhece ali, mas se não dá autonomia para o cara fazer o que tem que ser feito... O Haroldo Martins vai ser o diretor de futebol, confirmado também. O João Paulo Sanches é o coordenador e o Ricardinho é o assessor. E chegou o Isaac também, um novo coordenador de mercado e observação ali. Ou seja, mudou completamente, só ficou o João Paulo. Mas é pertinente, a mudança é totalmente pertinente. Exatamente. E agora é limpar o elenco. Eu não falo isso de maneira jocosa, não. Tem que limpar no sentido de custo-benefício. Quem é que pode render, quem não pode? Não pode. O Mancini tem sido muito efetivo nas declarações, né? Ele não está alisando, não. Ele falou assim, olha, vai ficar quem tiver coragem, vai ficar porque a gente precisa mudar. Então, não adiantou nada ter o elenco mais caro da Série B, e aí é isso que eu digo que o Ceará precisa se renovar na contratação. A Série B não é toquinho de bola, a gente conhece a Série B, não é jogo bonito. Quem sobe para a Série B, sobe com muita raça, com muita alma, com muita vontade, e isso aí que precisa ser privilegiado. Entendeu? Eu acho que o time que demonstrou mais, no segundo turno, principalmente, este ano, essas características que você falou, foi o Atlético de Goiás. Sem dúvida. Que, inclusive, ameaçado não subir, porque na última rodada saiu do G4. Foi com o acerto da contratação do Jair Ventura. Ele começou muito mal a competição, de repente, dentro dessa filosofia colocada aqui pelo Graziano, parece que eles botaram na cabeça, rapaz, jogar bonito não vai resolver a situação aqui, não. Se você pegar, jogar para subir. Uma coisa interessante para ser observada, você teve 4 times que fizeram a sessão aí, que tiveram acesso. Vamos colocar a tabela aí para a gente analisar os acessos e as caídas, as descidas. Olha. Vamos, só que para pegar aqui, os 4 que ascenderam, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. São 4 times. Tirou Vitória, tudo bem que tem um passado recente muito ruim. Foi bater lá na Série C, quase vai na D.
Mas, de qualquer forma, tem um histórico de acessos, de subidas e tal. Todos os 4 são times que, via de regra, estão subindo para a primeira divisão. Verdade, E também não demoram muito, mas estão lá, assim, são acostumados. Eu colocaria aí também, se fosse o caso, o Avaí, que é outro que sobe e desce o tempo todo. Então, são times que demonstram saber jogar a Série B ao longo da história, né? Não causa nenhuma surpresa a subida. A surpresa maior é o Vitória, porque o passado recente dele era muito ruim. Né? E no começo do ano não classificou nem na primeira fase da Copa do Nordeste, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano. Quer dizer, prenunciava-se aí mais um ano horroroso. Perdão, o Vitória, pro time do Vitória. Mas os outros são times que sabem jogar a Série B. O Vitória, há 1 ano e 3 meses atrás, o time estava quase caindo para a Série D. Exatamente. E agora está na Série A. Agora você vê um detalhe aí, dentre os que bateram na trave e não subiram, o Novo Horizontino, o que esse time perdeu de ponto, inclusive contra o ABC jogando lá, em Novo Horizonte, né? O Sport empatou em casa com o Atlético de Goiás e perdeu para os ressacados jogadores do Vitória, que estavam ainda comemorando o título da Série B, todos de ressaca, foram lá e ganharam de 1-0 com um golaço do Oswaldo, lá de fora da área, 2 resultados que teria colocado o Sport na Série A. Mas veja o seguinte também, a gente pode até separar quais foram os times que foram a decepção ao longo do campeonato. Você pega o próprio você citou aí o Novo Horizontino, incluiria até o Mirassol e o Sport, mas principalmente o Novo Horizontino e o Sport, porque passaram muito tempo no G4. No G4. Né? Tinham tudo para sacramentar a subida. Esses foram a decepção pelo conjunto da obra. A decepção da última rodada foi o Vila Nova. Pelo amor de Deus, passou o campeonato todinho brigando para chegar. E já tem um histórico de bater na trave. Mas você lembra que nós falamos aqui segunda-feira, claro, que o ABC estava nessa reta final aí você aprontar. Eu vi até um áudio do Jorge Cajuru, que hoje é senador, que é cronista esportivo e tal. E o Jorge Cajuru esculhambando o ABC porque aceitou, segundo ele, mala branca, né? Mas cá para nós, não dá para criticar o ABC. Se o time exagerou. Ele disse que cada jogador recebeu 200 mil. Que seja. Dá 3 milhões de reais. Mas nada mais grave, Carlos Silva, nada mais grave. Porque se dissesse que a mala foi para comprar o juiz, para o juiz prejudicar o time do Vila Nova, aí eu vou dizer, aí sim, é um caso de polícia. Mas cá para nós, cara, você vai para um último jogo contra um time rebaixado que não tem mais nada na competição, você tem a obrigação de ganhar, cara. Você passou o campeonato todo tentando entrar no G4. Consegue, com uma conjunção de fatores na penúltima rodada, e você desperdiça uma oportunidade como essa, pior, ainda cedeu a vaga para o rival. Exatamente. Só lembrando. É uma grande decepção. Só ver uma coisa aqui. Porque se ele ganha o jogo, ele vai para 64. Não, ele estava no G4. Mas o Atlético tem 64. Não, o Vila Nova só dependia ele ia para 18 vitórias. Ele entrava na vaga do Atlético pelo critério do desempate. Ele já estava em quarto, era só ganhar. Se ele ganhasse, ele ficava. Só um detalhe. Ele subia, aliás. Essa situação da mala branca... E tirava o concorrente direto do Atlético. Essa situação da mala branca, se confirmada, eventualmente isso nunca foi, mas se alguma vez confirmada, ela... tem previsão de punição para todo mundo. Sim. Mas o que acontece? A mala branca ela é apenas um acordo. Geralmente, é o jogador de um time que conhece o jogador do outro, se falam ali, então nada é pago antes. Ninguém é idiota. Financeiro. E aí é uma promessa. Às vezes o cara promete e nem paga. Que, aliás, tem as histórias aí de que muitas que não foram pagas. Promete e nem paga. Agora... O X da questão é que esses times que ficaram de fora por poucos pontos, Novo Horizontino, Mirassol, Sport, Vila Nova, eles bobearam demais, assim, ao longo do campeonato. Não foi só a última rodada. A grande decepção da Série B é o Ceará, não tenho a menor dúvida disso. A maior decepção... Pelo elenco, pelo preço do elenco. Antes do campeonato começar. Mas durante foi o Sport. Porque o Sport ficou no G4 com assim, muito tempo. Só que faltava 8, 9 rodadas e parou de ganhar. E era o segundo colocado o tempo todo. Era Vitória Sport. Tinha um ataque com 100 anos de idade, que era o Diego Souza e o... Mas é isso. Você já tinha o Wagner Love, que é um jogador veterano. Aí você perde o Luciano Juba. Perdeu, que era o principal jogador, foi pro Vitória. Pro Bahia, aliás, perdão. Bahia. Aí você traz o Diego Souza, que estava parado. É igual o Ceará trazer o Jô ano passado. Exatamente. Cara, tem coisa que não tem como com você. O Jô e o Betinho. O cara é ídolo. Você entra e depois pro jogo das faixas. Agora, eu acho que o que dói mais na torcida do Ceará
ver o que a gente tem visto aí, as atuações do Lima pelo Fluminense. O Messias ontem fez 2 gols. Um que ele tirou, evitou o segundo gol do Botafogo, que seria o gol da vitória. Em seguida foi para o ataque e fez o gol de empate do Santos contra o Botafogo, o zagueiro Messias. Mas é por isso que eu... E o lance foi uma assistência do Mendonça para o Soteldo, que cruzou na cabeça. Quer dizer, Ainda tem o Fernando Sobral lá no Cuiabá. Aí tem o Fernando Sobral, titular absoluto, jogando muito do Cuiabá. Quer dizer, a torcida do Ceará esse ano sofreu muito, viu? Sofreu com o que foi embora e sofreu com o que ficou. O que o Ceará tem que fazer nessa montagem de elenco é muito sério. Quando eu falei aqui da cobrança do David Ricardo, mas também tem... Porque é um jogador que a gente sabe que pode dar mais do que está dando. Mas a maioria dos jogadores precisa realmente sair, procurar. Porque às vezes o cara não dá certo num time, mas dá em outro. Claro, assim. claro. E o X da questão do Ceará foi realmente a gestão. Então, o que se espera é que com esses novos integrantes, são muitos novos integrantes na direção de futebol, que a diretoria do Ceará tenha serenidade e discernimento, não troque de técnico o tempo inteiro. Eu não estou falando que é proibido trocar técnico. Por exemplo, o Sport deveria ter mandado embora o Anderson Moreira 10 Ele pediu para sair, ele entregou o cargo. E o cara não porque deixou. A Série B não é lugar pra, a Série B não é lugar para fazer trabalho a longo prazo, não. A Série B é lugar para subir. Mas se você está ganhando, está bem... Exatamente. Então... para subir, não é longo prazo, não é nada disso. O Vojvoda está no Fortaleza há um tempo, porque está na Série A, está disputando competições internacionais, está tentando, né? Aí agora, se você está na Série B e nota um deslize ali, que uma troca de técnico pode resolver... Aconteceu com o Bahia ano passado. O Bahia teve no G4 quase o campeonato inteiro, na reta final percebeu que o Anderson não tinha mais o que dar. Tirou o Anderson e subiu. Agora, vamos aqui... Não quer dizer que o Anderson é ruim, não, porque ele já subiu, já ganhou a Série B com o Botafogo, com o América Mineiro. Só para facilitar o que ele está dizendo aqui, é bom lembrar que essa reestruturação do Ceará, ela vai ser facilitada pelo fato de vários jogadores estão terminando contrato. Inclusive jogadores mais antigos, então vai ser mais fácil. E depois alguns medalhões que ficaram na expectativa de que ia ser só um ano na Série B, também vai ter que ser revisto, porque é muito dinheiro com a receita que está só caindo. O que eu quero perguntar para vocês dois é o seguinte. Olha, se a gente pegar aí Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético, a gente lamenta muito o Ceará não ter subido, porque, teoricamente, estava muito fácil esse ano para subir. Estava fácil demais. Agora, eu não vejo como fácil, não. Não, mas não era tão... Não vejo fácil. Eu acho que foi disputadíssimo até a última rodada. Estou falando de teoria. Agora, o ano que vem, ele já de cara, além dos que sobraram aí, porque aí sobraram times como Avaí, Ituano, Chapecoense, Botafogo, o próprio Sport, o próprio Vila Nova, o Guarani. Além desses aí, ele vai pegar um América Mineiro, um Curitiba, que são times tradicionais. Ele vai pegar provavelmente o Goiás, que eu não acredito que o Goiás escape, mas não acredito mesmo. E aí vem a briga aí, que ele pode pegar Cruzeiro, Bahia, Vasco, até o Santos, ainda corre risco, muito embora eu acho que vai ficar entre esses 3 aqui. Matematicamente, até o Fortaleza ainda corre risco. Não, eu sei, mas eu acho que vai ficar entre esses 3, viu, PC? Até pelos confrontos que existem. Porque, olha, se agora mesmo estão jogando Cruzeiro e Goiás. Se o Goiás perder hoje, sabe quem é o próximo adversário do Goiás? Mas já morreu, aí vai ficar muito longe. Antes do Fortaleza, ele tem o Botafogo no Rio de Janeiro. Botafogo, é verdade. Aí depois, quer dizer, ele já pode chegar aqui domingo contra o Fortaleza, já rebaixado. Aí fica só uma vaga aqui para Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos, o que é fato, Corinthians. Você vê a vantagem do Fortaleza, que até o Corinthians está atrás dele ainda. Então... Eu só não acho, pegando o que você está colocando, eu nunca acho que é fácil. Aliás, eu acho que esse tipo de percepção é muito parecido com algo que a gente condena muito na mídia do Sul-Sudeste. Quando eles pegam aquela Série A, quem vai cair? Aí olha aqui, Fortaleza, Ceará, Bahia... Por isso que eu falei em teoria. Tá entendendo? Não, é o que eu estou falando. Mas aí quando você vai ver a realidade... É outra. É outra. Então, assim, eu não digo... Eu até chamei a atenção aqui no nosso debate mesmo, aqui no começo do ano, eu falei, cara, para o Ceará é o ano de subir, porque olha aí, não tem ninguém... Cara, o Ceará subiu quantas vezes para a Série A, disputando a Série B? Você sempre diz isso, é muito difícil. É difícil, cara, não é fácil. Agora, eu lamentar aí a queda do Sampaio. Que o Sampaio brigou várias vezes para subir para a Série A. O Chapecoense se salvou na última rodada ganhando do Vitória, que já foi para lá já. Detalhe. Agora, Tombense, Londrina e ABC, pela campanha que fizeram, era esperado. O Sampaio não, o PC de Sampaio escapar.
Agora é mais um que vem aí, vai para a Série C, né? E quem que Vai vem enfrentar o aí, Ferroviário. quem sobe é Brusque, Paysandu, Brusque, Paysandu, o Amazonas, que foi campeão, Operário. o Amazonas e o Operário. Só um detalhe importante. Nunca o Nordeste foi tão pouco representado, levando em consideração séries A e B do Campeonato Brasileiro. Só teremos 6 times no total. Não subiu nenhum nordestino da C para B, E caíram 2 e só subiu 1. Então, agora ainda tem essa possibilidade aí, né, do Bahia. O Bahia corre muito mais risco do que o Fortaleza. No próximo bloco a gente vai falar sobre Série A. O Bahia corre muito mais risco do que o Fortaleza de rebaixamento. Mas é importante que os dirigentes do Nordeste entendam exatamente o que está acontecendo, porque 6 times só entre os 40 melhores da Série A e Série B é a menor representatividade desde a década de 80. E mais uma vez se perdeu a oportunidade de ter uns 4 nordestinos na Série A. Né? Mas quando eu falo exatamente, o Sport quando eu falo o Vitória e a permanência do Fortaleza no Bahia, a expectativa era essa. E o próprio CRB, que andou batendo na trave, tá aí. O CRB todo ano bate na trave. Quando eu falo que a Série B era uma das mais fáceis, é no sentido, se você analisar a estrutura de cada um, patrimonial, a estrutura que o Ceará tem hoje de fisioterapia, fisiologia, a força da torcida, ter um elenco caro. Então eu acho que o Ceará acabou tendo uma decepção muito grande. Mas já era assim ano passado, né? Porque não era para ter caído, porque a estrutura dele, não era. A folha dele era muito melhor do que muitos que estavam ali. Tanto não era que quase, e a gente está sempre falando isso aqui, quase todos os jogadores do Ceará que saíram, porque quem foi rebaixado foi o clube. A maioria dos jogadores não foi rebaixado. Né? A maioria dos jogadores foi jogar na Série A. E com destaques, com negociações. Falando em Ceará, antes de terminar o bloco, o Bissoli, que tinha uma renovação automática se o Ceará subisse para a Série A, vai sair. Agora, já assinou contrato com o clube do exterior, também é outro que sai. Só para finalizar esse bloco, e ainda falando sobre o Ceará, sobre o jogo de sábado, longe de mim, nem pensar, falo com toda sinceridade, de que houve incentivo para o Ceará perder o jogo. Agora, o que eu acho que houve foi falta de vontade mesmo dos jogadores. Parecia que eles não estavam nem aí para o jogo. Faltou o apetite de bola aos jogadores, porque a maneira como eles levaram os gols, o primeiro gol foi até o Matheus Vargas, que é jogador de Fortaleza, ainda é jogador de Fortaleza, vai se apresentar aí a Fortaleza. Não, eu acho que ele termina o contrato agora. Não, ele volta. Volta o Matheus, volta bem 5 aí que volta. Renato Kaiser. O Ceará não apresenta... Agora, sim, mas só para complementar, eu vi vocês dois. O cara chutou no meio da rua, o goleiro rebate no pé do outro. No terceiro gol, o cara pega a bola, domina, aí olha nas pernas abertas do zagueiro, mete no meio das pernas, o outro entra do outro lado sozinho, sem marcação, faz o gol do jeito que quer. Eu acho que faltou apetite. Que sobrava do outro lado, porque estava valendo um acesso. Sobrava do outro lado. É que o Juventude estava com um jogador a menos, né? Isso que chocou mais. E quando estava 1-1, na verdade, o Juventude perdeu um gol logo de cara. Depois o Ceará fez 1-0 com o Janderson. O Janderson perdeu dois gols. Logo depois perdeu 2 gols. Outra contratação que... Inacreditável. O Janderson só rendeu com o Morigno no começo do ano. Mais nada. E olha lá. Aí já está o ano inteiro aí sem fazer nada de produtivo, né? Agora, o que o Ceará mostrou contra o Juventude não foi nada diferente do que ele não tinha mostrado, né? Nos outros jogos dessa Série B. Uma falta completa de organização. O Mancini também não pode se colocar como observador sem ser partícipe, porque ele já está aí já faz algum tempo, né? Então, o que a gente viu foi realmente um Juventude muito mais organizado, com o Thiago Carpini, que é um técnico que merece todos os aplausos pelo 2023 dele. Aliás, os dois que subiram... Os 4, se você pegar, só tem o Jair Ventura de técnico já. Estou dizendo os dois que subiram por último, pegaram os 2 times lá embaixo, Juventude e Atlético. O Carpini ainda foi vice-campeão paulista com a Água Santa. Exatamente. Né? Ganhando um belo trabalho. Um dos jogos da final contra o Palmeiras, né, por 1-0. Jogando muito. Então, e depois teve a situação de pegar o Juventude lá embaixo. Então, o que o Ceará precisa entender é como ele conseguiu chegar nesse ponto e usar esses muitos defeitos dele, técnico, tático e comportamental,
e a diretoria para tentar reerguer o ano que vem. Porque o que foi um passo para trás, foi um ano jogado fora para a torcida. Para finalizar, só uma curiosidade que não dá para esquecer, a intimidade que o Juventude tem com a cidade de Fortaleza nessas horas de definição, porque ele já subiu aqui, calando o Castelão com Fortaleza. Aí 1 ano ou 2 anos depois, ele estava aqui no jogo que o Fortaleza recebe a taça e ele já rebaixado. Ele já rebaixado. Ele estava inclusive, aqui quando o Fortaleza do De Pietro. Não, aí foi outro ano. Estou falando no ano que foi campeão da Série B. Foi. O último jogo foi aqui contra o Juventude, que tinha sido rebaixado. O gol do De Pietro foi que garantiu o Fortaleza na Libertadores. Exatamente. Aquele foi 4-1 para o Fortaleza. E 2 anos depois, ele já de volta para a Série A, mas já no jogo do rebaixamento. O jogo que rebaixou o Juventude foi o jogo que botou o Fortaleza na Libertadores. E agora ele vem aqui contra o Ceará e sacramento. Ele tem uma intimidade por bem e por mal aqui com a cidade de Fortaleza. Vamos ao nosso intervalo. Daí no segundo bloco, nós vamos analisar a reta final que está imperdível da Série A há muito tempo. Não se que nem parecia que ia ser assim, né? Exatamente. A reta final da Série A e também o jogo... Bom não, excelente jogo, Fortaleza 2, Palmeiras 2. Daqui a pouquinho no Plenário Esportivo. Estamos de volta com o Plenário Esportivo e agora nós vamos falar de Série A. O Fortaleza continua a sua saga, sem vencer na competição já há 9 partidas. Ontem, no Castelão, com um excelente público novamente, o Leão fez uma partida muito boa mesmo, com destaque para o Caleb, melhor jogador em campo, mas uma atuação linear de todo o time. Teve todas as oportunidades de vencer, consolidar a sua permanência na Série A e na Sul-Americana do próximo ano, mas acabou cedendo o empate em 2 lances que nós vamos comentar, que eu achei em ambos falha da defesa. E sem se falar nos lances desperdiçados, principalmente pelo Zé Wellison, excelente jogador. O Tinga também perdeu um gol incrível e o Fortaleza acabou amargando o empate que não merecia a vitória. Concorda, Paulo César Noronha? Concordo. Embora a gente vá tratar aqui de assuntos que estão meio recorrentes, né? Por exemplo, o Fortaleza fazer uma boa partida e não ganhar. O Fortaleza fez 3 jogos em casa seguidos, que era para ter ganho os 3. Os 3, era para ter ganhado do Cruzeiro, era para ter ganhado do Botafogo e para ter ganhado do Palmeiras. Vocês falaram no Atlético do Paraná lá. Mas eu estou falando dos 3. Eu estou falando dos 3 jogos em casa, porque se esperava muito desses 3 jogos. Verdade. Eram 3 jogos para você. Principalmente do Cruzeiro. 2 deles atrasados, que eram jogos para você sair daquela posição. Mas o Fortaleza tem esse problema crônico de desperdiçar chances de ataque, né, de contra-ataque. Ontem foi incrível, porque o lance principalmente do Zé Wellison, o jogo já estava 2-1, Fortaleza tinha um jogador a mais, aí o Zé Wellison consegue tomar a bola do zagueiro. Ele constrói toda a jogada. Vai 3 contra 1, porque foi ele, o Thiago Galhardo acompanhou e o Caleb. Aí ele dá uma travada lá, perdeu o tempo da bola, mas a bola serve. Eu pensei, Paulo César, que ele fosse dar de primeira. Acho que ele não chegou para chutar, porque o zagueiro também teve uma recuperação muito boa. O zagueiro veio com uma velocidade boa. Mas mesmo assim, a bola caiu no pé do Galhardo. O Galhardo acertadamente se viu o Caleb, que estava mais à vontade. Que acertadamente devolveu para o Zé Wellison. O Caleb foi ajeitar a bola, no que ele ajeita, o Everson é muito rápido e grandão. Chegou, fechou. E aí o Caleb não teve outra opção, deu para o Zé Wellison, o Zé chutou em cima do zagueiro. Aquilo ali, na mesma hora, me vem, cara, quando você joga contra um time, contra o Palmeiras, você não tem direito de perder um jogo desse. Verdade. Porque quando eles vão lá, cara, um time da qualidade do Palmeiras, como é Flamengo e vários outros, quando eles vão, cara, se ele tiver oportunidade, eles matam. Dificilmente eles não matam. E você mesmo falou, o Palmeiras conseguiu chegar 2 vezes ao empate em 2 situações que parecia entregue, né? Embora estava lá lutando e tal, mas o Fortaleza não dava chance. Aí 2 lances aleatórios, primeiro uma bola cruzada na área, o João Ricardo tira parcialmente. Não, e primeiro, nesse lance aí, PC, eu estava comentando antes de começar o programa com o Graziano, a bola está indo para a lateral, o escanteio, o Brits está seguindo o atacante, ao invés de cercar o cara que está de costa, fez a gol, falta. Chegou atropelando, o cara fez a falta. Eu que estava em casa assistindo o jogo, que eu não fui ao estádio, na hora da falta eu comentei, eu digo,
Isso aí é um lance que pode trazer um prejuízo enorme para o Fortaleza. O João Ricardo faz a mais defesa. Próximo dele estiver da área, mais próximo ele tem que fazer gol, que só tem jogador. Hendrick, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony, não sei, pô, os caras descem. E foi uma sequência de erro, PC, para você e o Graziano analisar. Além da falta do blitz, o João Ricardo faz a defesa, a bola sobra para o Zé Wellison em cima da linha de fundo, era só tocar para o escanteio e organizar a defesa, ele dá uma puxeta para o meio da área. Aí o Rafael Veiga, que é um craque, bate a primeira. Leva sorte, porque a bola volta bate na zaga e volta para ele. E o Guilherme, que era quem estava acompanhando ele, marcando, quando ele chutou a primeira, o Guilherme já não imaginou, mas jogador não pode pensar assim. O Guilherme não o acompanhou. Aí quando a bola voltou para ele, é tanto que quando ele domina para fazer o gol, se você observar o lance, o Guilherme fica assim como quem diz, puxa, o que eu fiz? Secando com os olhos. O que eu fiz que não seguiu o cara para marcar? Aí o toque que ele dá no canto foi uma é sequência de erro num lance só, né? Claro, aí você vai para o segundo gol. Esse é que foi aleatório mesmo, porque a bola foi esplanada para o meio. Se o cara dá um chutão para cima. Se ela acerta aquele chute, Graziano, eu acho que a bola ia cair lá fora do Castelão. Aí a bola sobe. Ele deu um balão. Porque quando o Fortaleza correu para pegar a bola para tentar o contra-ataque. Então a bola foi chegando nele, ele não tinha o que fazer, ele deu um balão. Aí deu a desconcentração da zaga do Fortaleza nesse momento. E quando a bola está no alto, era a hora de cada um olhar, cadê o atacante, cada um marcar um. Mas não, correu 3 na direção do cara que ia cabecear e ficou 2 lá livre. Aí a bola gol. Então, assim, é muito erro infantil da parte da frente e da parte da trás eu considero muita desatenção, muitas falhas de desatenção que custam caro, tá aí. Sim, de 9 pontos, só 2 conquistados. Menos mal, porque conquistou 2. Mas, assim, são muitas nuances que a gente precisa falar desses confrontos do Fortaleza, principalmente esses 3. Primeiro, contra o Cruzeiro, faltou exatamente a mesma coisa contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Há uma dificuldade do Vojvoda, que eu considero um excelente técnico, de ser racional e jogar pelo resultado quando é preciso. Contra o Cruzeiro, claro que o Fortaleza entrou para ganhar, mas jamais a custo de perder o jogo. Então era muito melhor. Hoje, se o Fortaleza tivesse empatado com o Cruzeiro, teria sido um resultado maravilhoso. Por quê? Porque você teria... Hoje o Cruzeiro estaria com menos 2 do que tem hoje. O Fortaleza estaria salvo já. Ele com 1 a mais e o Cruzeiro com 2 a menos. Faltou malícia, faltou um pouco de ser racional. Contra o Botafogo foi dado o empate do Botafogo. O Botafogo estava acabado, arrasado em campo. Foi dado o gol. Esse foi o pior de todos. Exatamente. E contra o Palmeiras, porque diferente do Botafogo, o Palmeiras não. O Palmeiras tem um baita técnico. Claro. Que remontou o jogando errado, mas estava tentando o tempo todo. Estava em cima. Esse gol perdido, ele acaba sendo fundamental. Desde que eu sou moleque, eu fico indignado com o gol perdido. Eu fico com mais raiva de quem perde gol do que quem faz um gol contra. A gente tinha um racha dia de sábado, que se o cara perdesse um gol como aquele que o Zé Wellison perdeu, ele ficava 5 minutos do lado de fora treinando até acertar. Porque eu vou te falar um negócio, foi muito bizarro esse gol perdido. Bota a tabela aí pra gente fazer aqui. Se o Fortaleza faz 3-1, acaba o jogo, já com 1 a mais. Ali. O próprio Palmeiras ia arrefecer. E eu vou falar uma coisa, viu? Sem medo de errar, podendo errar, se errar não tem problema. Para mim, ontem foi o que aconteceu ontem no Castelão foi a partida do título do Palmeiras. Porque se o Palmeiras perde do Fortaleza, o Flamengo assumiria a liderança. Naquele momento era o líder. Olha como você tem razão, Graziano. Se o Cruzeiro tem empatado aquele jogo aqui com o Fortaleza, ele estaria com 39 pontos. Sim, e o Fortaleza com 46. E o Fortaleza com 46. Então o Fortaleza estava... 7 pontos faltando 9. 7 pontos faltando 9. E um monte de time ali no meio. E só tinha ele, porque o outro com 35, mesmo que ganhe os 9, não chegaria mais ao Fortaleza. Então, a falta que aquele empate fez para o Fortaleza. Não, exatamente, é isso que eu falo. Na Sul-Americana também aconteceu isso, faltou concentração, faltou racionalidade ali. Enquanto a LDU queria levar para os pênaltis, o desgaste do tempo normal foi muito grande. Enfim, a gente tem que entender que, assim como a gente tem que melhorar, qualquer profissional tem que melhorar, eu acho que vale uma reflexão da diretoria de futebol do Fortaleza, com o Vojvoda, para tentar entender e jogar um pouco mais
Eu sei que é o jeito dele. Ele treinou até agora o Até porque Fortaleza. ele ganhou muitas desse jeito, né? Fazendo as alterações. O assim. Vojvoda, ele tem 196 jogos pelo Fortaleza. O que ele menos tem é empate. O empate para ele não pertence a ele. Entendeu? Ele não está nem aí com o empate. Só que em alguns momentos o empate pode ser bom. O empate pode ser uma coisa interessante. Nesse caso aí, o Brasileiro, contra o Cruzeiro, eu entendo um pouco precisava assim, muito. Nesse caso específico do jogo do Cruzeiro que você está levantando, que é pertinente o que você está dizendo, não sou contra não. Mas eu procuro ver também as razões de cada um. Aquele jogo, além de você estar melhor no jogo, você estava com a capacidade de vencer, estava em casa, você vinha de uma sequência de até então 7 jogos sem vitória. Então ali, você renunciar a uma possibilidade que era muito real... Não era nem renunciar, era se cuidar a ponto de jamais ter deixado tanto espaço, porque foi o segundo tempo se você vai para levando cima, contra-ataque. Mas se você for para cima, não tem como, cara. Você deixa o zagueiro como naquele lance contra o Cuiabá. Cara, você tá todo mundo lá dentro, cara. Uma hora a bola vai sobrar. Ou você faz o gol e consolida o que você está fazendo, a pressão que você está fazendo, ela só tem justificativa se ela fizer o gol. Porque senão, quando você vai para a pressão, você está na iminência de levar um contra-ataque. Claro, mas é por isso que o Palmeiras teve um ontem que podia ter dado o gol. É isso que eu ia falar. Quando estava 2-2, o Palmeiras só não fez o gol porque ele se confundiu, porque ficou 5 jogadores do Palmeiras. O Palmeiras estava com 1 a menos e ficou 5 contra 2 no Fortaleza. E estava 2-2 o jogo. E a mesma circunstância. Os caras eles querem ganhar porque... Cara, não vai. Então, eu entendo. Se não tivesse 8 jogos aí sem ganhar, eu acho que ele faria isso. Eu entendo perfeitamente, mas é preciso ter cabeça fria. Precisa ter cabeça fria nessa hora. E eu não vejo isso dessa comissão técnica de ser mais pragmático, mais malicioso, de olhar o regulamento, de tentar ver como é que está a classificação, de ver. Então, o que aconteceu ontem, se o Fortaleza saísse ontem derrotado, ia ser um negócio absurdo. E só não foi porque o Palmeiras, num 5 contra 2, se confundiu lá. Mas mesmo assim, se você for falar de oportunidades por oportunidades, o Fortaleza teve muito. Não, mas é porque diz o momento do jogo. O jogo no finalzinho, no contra-ataque. Agora, vamos a mesma análise que nós fizemos. O Fortaleza jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Palmeiras. E o pior é que quando você sente, né? Quando o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, começa a martelar a bola, aí o Cruzeiro foi uma vez. Daqui a pouco você começa a desconfiar. Rapaz, eles ficam perdendo esse gol, daqui a pouco leva um. Vamos lá. Ontem foi a mesma coisa. Vamos lá. Curitiba e América rebaixados. O Goiás, além do jogo que está acontecendo agora... É crucial para ele esse jogo. Mas mesmo assim, depois ele pega na sequência o Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio ainda no páreo. Mais ou menos, né? Porque se o Grêmio... mas ele está brigando por vaga direta na Libertadores. Sim. Ele precisa ganhar esse jogo para ir para 62 pontos, tudo, né? Porque o Goiás são 4 com o de hoje. Aí depois do Grêmio, ele pega o Fortaleza aqui. Só que se ele perder esse jogo que está acontecendo agora com o Cruzeiro e perder para o Grêmio, ele já chega aqui rebaixado, morto. Certo? Aí vem a situação do Bahia. Deixa eu ver aqui a situação do Bahia. Não, tem a do Cruzeiro. Não, a situação do Cruzeiro. Jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Palmeiras. É o último jogo. É o último jogo. O Cruzeiro pega o Palmeiras. A sequência do Cruzeiro não é boa também, não. Além do jogo de hoje, o Cruzeiro pega, depois do jogo de hoje, o Palmeiras. Acho que o Palmeiras é o último jogo. Ele pega hoje o Goiás, pega o Atlético do Paraná, brigando por Libertadores, o jogo é lá em Minas. Aí depois pega o Botafogo no Rio. Não é fácil a vida dele. Aí vem para o último jogo com o Palmeiras, que pode ser o jogo da disputa do título do Palmeiras. Então, a sequência do Cruzeiro não é nada fácil. O Bahia, para te ajudar Se ele não ganhar esse jogo de hoje do Goiás, ele é um candidato seríssimo ao rebaixamento. Só o Bahia, o Bahia pega o São Paulo, que não ganhou de absolutamente ninguém fora de casa do campeonato. O São Paulo já está com a vida dele resolvida. Depois o Bahia visita o América Mineiro e depois o Bahia recebe o Atlético Mineiro. Então, teoricamente, só tem duro esse do Atlético que está brigando por vaga direta. Aliás, ainda está brigando até pelo título. O Atlético Mineiro está brigando pelo título pela performance dele. Se ele ganha, o próximo jogo dele é contra o Flamengo. Se ele ganha, ele vai a 63. Se o Palmeiras tropeça, ele está brigando. E a melhor campanha do segundo turno do Atlético Mineiro. Então, a situação do Bahia também não é lá essas coisas. O Vasco pega o Corinthians, e esse jogo já é amanhã, terça-feira. Esse jogo já é dramático. Porque o Corinthians não escapou e ainda está brigando por... Não, porque o Corinthians tomou 5-1 do Bahia, ele voltou para a briga. Né? Em casa.
Voltou para a briga. Para briga para não cair. Pra não cair. Exatamente. Exatamente. Aí depois do Bahia, o Vasco pega O Grêmio fora. o Grêmio fora e o Bragantino em casa, Exatamente. o Bragantino O Bragantino. brigando lá por Libertadores. A tabela do Vasco é horrorosa. A tabela do Vasco é horrorosa. E essa briga tem que prestar atenção, porque, ó, por exemplo, esses times que melhor estão ali, aí, a briga, a inclusive, vida vai ser pelo G4, né? Porque o G6 está praticamente definido. A vida melhor que eu acho desses aí é a do Santos. Em relação a Bahia, Cruzeiro e Vasco. Eu acho a situação do Santos a melhor desses três Pega o aí. Fortaleza na última, em casa. Em casa, o Fortaleza pode chegar lá com sua vida resolvida em matéria de Sul-Americana. Aí o Santos, O Santos pega o Fluminense, depois o Atlético ele Paranaense. pega o Fluminense O Atlético Paranaense fora. sem mais... Mas o Fluminense jogou bem O contra ABC não Curitiba. tinha nada mais, né? Não, mas eu soube hoje, inclusive, eu vendo na imprensa carioca, que alguns jogadores, inclusive, já vão entrar de férias. Por causa do Mundial, Do né? Mundial. Pronto. Quando eu digo isso, é porque eles já Vai ser estão o pensando... time de garotos. O cara não quer se... Mas a base do Fluminense é respeitar. Mas eles não querem se contundir. Claro. Ó, já tem um aí, acho que foi o Samuel Xavier, está correndo risco de não participar do Mundial. Saiu de campo chorando. Foi. Saiu de campo chorando. Então tem muitos jogadores do Fluminense, eu acho que seja melhor, pensei, botar até a base, que os garotos vão querer aparecer, Não, com certeza vai do botar. que botar os profissionais. Aí depois disso o Santos pega, depois Fluminense. do Fluminense É o Atlético Paranaense fora fora. e Fortaleza em casa. Ah, Então, teoricamente, a situação do Santos é bem melhor do que Vasco, Bahia e Cruzeiro. Eu acho que Eu acho que pelo momento o Cruzeiro corre muito risco, porque ele é muito instável. E tem adversários muito duros nessa. Muito duro, a parada do Agora tem Cruzeiro. muito esse jogo de hoje, né? Mas o que acontece é que cada rodada que passa do Brasileirão, por exemplo, essa rodada teve agora, nada foi resolvido. Nada. Nada acontece. O que vai ser resolvido realmente é na última rodada. O Flamengo deu uma grande arrancada. Agora, se o Palmeiras tivesse perdido do Fortaleza, o Flamengo estaria dependendo só dele. dele. Né? Hoje Só dele. o Palmeiras tem uma tabela teoricamente fácil. Melhor. Né? Começando por esse jogo da quarta-feira, porque o Flamengo Contra vai a pegar o América. Atlético Mineiro, que é um time que está brigando em cima, E o inclusive Palmeiras quer entrar na briga do Vai campeonato. pegar o América. E o Palmeiras pega Claro. em casa o América Mineiro já rebaixado. Aí, Então, por último, o Corinthians pega o Vasco em casa, não é jogo fácil. Absolutamente e não é. principalmente se ainda tiver Depois valendo. pega lá no Rio o Vasco. Aí pega o Internacional em São Paulo, também não é jogo fácil. Não, porque tem uma rivalidade. Tem o uma Inter odeia o rivalidade e tem Corinthians. Sul-Americana na disputa aí, É. pro Internacional. E aí, por último, ele pega o Curitiba. Lá em Curitiba aí já é... Agora, boa essa briga pelo título, né? Que é interessante, por exemplo. Agora vamos para a Se o parte de Flamengo cima. for campeão de novo, eu vou dizer, rapaz, é campeonato que ninguém quer ganhar, pode entregar para o Flamengo que ele vai lá e ganha. Porque o de 20 já foi assim. Agora vamos Ninguém pra parte de nem cima. ele queria ganhar, ele perdeu o último jogo para o São Paulo. Agora, olha a situação na parte de cima. O Botafogo fez 3-0 no Palmeiras, perdeu um pênalti, aí levou a virada em 10 Ele minutos. perdeu o campeonato para mim ali. Fez 3 no Grêmio, levou a virada do Grêmio no Rio de Janeiro. E perdeu em casa para o Cuiabá. São 9 pontos que o Botafogo jogou fora, que hoje ele era o campeão brasileiro. Ontem mesmo, jogando em casa de novo. De novo. Ele podia estar na liderança aí. Estaria com 64. 64. É, 64. inacreditável. Ele estava ganhando o jogo, aí cede um empate para o Santos. Se o dentro de Botafogo casa, não depois- for campeão, como tudo indica que não será, Eu acho que quem bateu o título ontem foi o Palmeiras. Não, é igual com o Flamengo na mesma situação. Rapaz, sem qualquer tropeço, como é que você vai dizer? Não, Porque não. assim, ó, esse campeonato, o difícil desse campeonato, de você fazer prognóstico, é porque não tem nenhum time regular. O único time que era regular era o Botafogo. mas eu agora, nesse momento, depois do que aconteceu ontem no Castelão, eu só vejo a. Não, o melhor momento é o Claro que o Palmeiras. Flamengo pode ser campeão, o Atlético Mineiro também pode. Agora o Flamengo vai ter que se virar para ser campeão. porque Vamos fazer a mesma análise O que nós... Palmeiras tem a vantagem de só depender dele. E ele tem uma tabela boa. Porque ele vai pegar vamos à América sequência. Mineiro. Vamos à sequência aqui. Vamos lá. O Flamengo pega o Atlético Mineiro, é jogo duro. Vamos os dois times em cada rodada. O Flamengo pega o Atlético Mineiro, enquanto o Palmeiras recebe o América Mineiro. Mais aí- fácil para o Palmeiras. O Flamengo tem a obrigação, porque é quase certo que o Palmeiras ganha. Então, para manter ali a disputa, Ele tem que ganhar. Vamos lá. Do Atlético. Aí na Aí, na sete, penúltima na rodada, 37ª. o Flamengo pega o Cuiabá em casa. e o Palmeiras recebe o Fluminense, Recebe o os garotos do os garotos do Fluminense. Fluminense, que hoje botaram até uma charge, um monte de meninos, de pivetinhos eu com as vi. malas embarcando para enfrentar o Palmeiras. Então, assim, mais um jogo que a tabela favorece, pelo menos teoricamente,
ao Palmeiras. E na última rodada, São Paulo recebe o Flamengo. E o América Mineiro recebe não, o Palmeiras. O Cruzeiro pega o recebe Palmeiras. Aí esse talvez seja o jogo mais difícil pela situação do Cruzeiro. Pode ser, porque pode ser o jogo da decisão. Tem muita gente A comentando. situação do Flamengo aqui, eu acho complicado esse jogo do Ele Atlético. tem que ganhar os 3 jogos e torcer por uma de. Porque tem muita gente comentando que o São Paulo não vai ter muito interesse de ganhar do Flamengo, porque pode ser que o São Paulo precise ganhar do Flamengo ou empatar com o Flamengo para o Palmeiras ser campeão, dependendo do que aconteça até a última rodada. Mas eu não acredito que haja algum tipo de facilitação. Não acho não, cara. Isso a gente tá vendo, o que a gente está vendo aí, ninguém facilita nada para ninguém. O Curitiba pegou esse Cruzeiro em casa, o Curitiba já rebaixado, aí ganha do Cruzeiro. O último campeonato que a gente pode desconfiar um pouquinho foi 2010, quando o Fluminense foi campeão, porque a gente viu umas derrotas muito esquisitas de algumas equipes ali. Mas, de toda forma... Mas você pega em 9, o Palmeiras tinha uma liderança grande. Sim. Aí o Flamengo vai dar uma arrancada e é campeão, o gol do Angelim. O Muricy trabalhou muito mal no Palmeiras em 2009, praticamente foi um dos responsáveis. Que seria o tetracampeonato dele. Mas ele foi muito mal ali, os 3 dirigindo para São Paulo. Muito Jogos do Botafogo. Vai agora ao Paraná pegar o Curitiba, volta para pegar o Cruzeiro em casa e sai para pegar o Internacional. Eu acho que a vida do Botafogo é a mais complicada. É complicada por causa dele mesmo. Porque pelo que ele não tem feito, né? Eu acho que assim, o problema do Botafogo, você vê o jogo aqui. O jogo aqui era o Botafogo morto, né? Psicologicamente arrasado. E qual é o motivo que para ele ter mudado de posição de lá para cá? Porque ele achou o empate, aí vai jogar em casa, pô, achamos um empate, agora vai. Aí empata com o Santos em casa. O Bragantino... Agora, por último, o Atlético Mineiro. Pega o Flamengo lá no Rio, jogo duro. Esse jogo é o jogo que vai decidir a vida. Quem perder tá fora. Quem perder tá fora. Aí depois pega o São Paulo em casa. Aí é fácil. Aí é fácil. E depois pega o Bahia fora. Que é duro porque o Bahia pode estar precisando. Dependendo da situação do Bahia. E o Bahia tem jogado bem na O Bragantino é uma coisa louca. Aliás, o Bahia é um fenômeno. O Bahia está candidatíssimo a cair. E deu as 2 segundas maiores goleadas, porque a maior foi do Internacional contra o Santos. Essa goleada... Ele deu uma goleada no Corinthians e no Goiás. Mas essa goleada no Corinthians... A do Goiás foi épica por causa da virada, né? Porque estava perdendo 3-1 e conseguiu virar. Virou. E na casa do adversário. Essa do Corinthians, você Também ganhar do Corinthians no Itaquerão já é muito. Você ganhar de 5-1 do Corinthians lá dentro... Cara, não é à toa que eles estavam... E ela pode ter um efeito psicológico muito bom para a reta final. E principalmente tendo o Rogério lá, né? Que sabe aproveitar isso. Tava todo mundo torcendo pro Corinthians, porque se o Corinthians ganha, ele livra a cara do Inter, do Fortaleza, do Santos e do Vasco, tudo ao mesmo tempo. Porque o Bahia estaria com 38 pontos. Verdade. Só que aí a vitória do Bahia simplesmente provocou o caos. Vocês falaram que ele já estava salvo, o Corinthians. Exatamente, provocou o verdadeiro caos, porque o Bahia estaria com 38, ali quase rebaixado. O Corinthians, além de ficar na área de risco, ainda deixou um bocado de gente com a corda no pescoço. Porque foi jogo isolado na sexta-feira, ninguém estava esperando, de repente ficou todo mundo, meu Deus, não, que agora? Eu tomei um susto, eu estava fazendo um negócio, só saí do gol aqui, aquele piscando aqui. Eu estava no interior, estava em Itauá, a gente estava lá numa exposição agropecuária, e tinha um amigo meu, corintiano, tinha ido comigo, um casal que foi comigo e com a Eugênia. Aí ele lembrou que tinha um jogo do Corinthians, ele corintiano. Aí pegou o celular para... Quando ele pegou, estava 4-1, ele desligou e disse, quero mais saber de futebol. Galera, eu vi que você já vai encerrar aí, que ele já mostrou ali o fim. Só para lembrar a sequência do Fortaleza, né? O Fortaleza pega quinta-feira agora o Bragantino que está em momento ruim, viu? Porque o Bragantino teve tudo para estar nessa briga de cima. O Bragantino podia ter sido ele era o maior beneficiário. Então, ele era, a princípio, o melhor beneficiário da derrocada do Botafogo. Se eu não me engano, ele está 7 partidas sem ganhar o Bragantino. Por aí. O Bragantino, quinta-feira, na sequência pega... Domingo pega o Goiás. Domingo Goiás aqui, jogo chave. E aí na quarta-feira... Jogo chave e depois o Santos. Jogo chave de toda maneira, porque ele pode pegar o Goiás já morto. Não, para não depender de nada contra o Santos. Pode pegar o Goiás morto, ou pode pegar o Goiás vindo com a sobrevida para um jogo aberto, onde torna a partida bonita. Não, sem dúvida. Dificilmente o Goiás vem para jogar para cima. A coisa do rebaixamento do Fortaleza é muito... pouca, né, a chance... Não, eu não acredito em rebaixamento. Não, então, mas... Ele tem que consolidar a ida dele para a Sul-Americana. Só para ver aí, volta a tabela aí, por gentileza. Por menor que seja. Não. Porque hoje estariam, se terminasse aí com essa posição, estariam fora da Sul-Americana o Bahia e o Vasco. Exatamente. E o Vasco.
E o Fortaleza ainda tem, atrás dele, na disputa da Sul-Americana, o Corinthians e o Santos. Veja como Então, há uma vitória num dos dois jogos próximos, contra o Bragantino ou domingo contra o Goiás, não só garante a permanência, como já garante o Fortaleza da Sul-Americana, pelos confrontos diretos que tem dos times abaixo. E engraçado que essa sequência do Fortaleza, ela é semelhante à do Atlético Mineiro. O Atlético passou também, mas foi 8 jogos sem ganhar. Né? E olha onde é que o Atlético foi parar, né? Esse campeonato é maluco. Porque foi culpa do Botafogo, porque o Botafogo era para ter sido campeão faz 15 mas mesmo rodadas. assim ele deu uma subida grande, porque ele acompanhou ali o Flamengo e o Botafogo. Sem dúvida. Ele estava lá embaixo, o Atlético. Tem alguns times que ninguém fala nada, né? O Botafogo tivesse feito... Cuiabá e o São Paulo, por exemplo. Jogaram ontem, ninguém parece que nem teve o jogo. Tanto que foi 0-0. Foi, Se o Botafogo tem feito no segundo turno a metade dos pontos que ele fez no primeiro, ele já era campeão. Não, já era campeão faz tempo. Já era campeão. É. O problema é que ele, em 21 pontos, parece que ele fez 2 ou foi 1, uma coisa assim. Está na zona de rebaixamento 3 com o de ontem. do segundo turno. 3 com o de ontem, exatamente. Não, aliás, fez 4 pontos com o de ontem. São 16 jogos, né? 15 pontos. Aliás, 3 pontos, 4 pontos. Caramba. 4 pontos, 4 pontos. É, um porque teve um empate contra o Fortaleza e um empate contra o Santos. A gente tinha feito 2 até então. É verdade. Fim de papo? Pronto, vamos ficar aqui agora aguardando a próxima segunda-feira. Já pode ser um dia que nós já venhamos aqui analisar a definição total. Exatamente. Vai faltar só uma rodada, né? Vai faltar só uma rodada, mas pode ser gente ainda brigando pelo título. Sim. E pode ter gente brigando pelo rebaixamento, pela Sul-Americana, como também pode chegar com tudo definido já na E segunda-feira. agora é o único assunto, né? Praticamente, porque não tem mais Série B, não tem mais Série C, não tem mais Série D. A única coisa agora é a Série A que vai terminar a temporada. E o Mundial do Fluminense depois. Obrigado a todos vocês, uma ótima semana. Segunda-feira estaremos eu, Paulo César, Fernando Graziani e Renato Abreu de volta com mais um Plenário Esportivo. Forte abraço e até lá.